Oi, gente, boa noite. Tá começando agora o Quebrada Letrada. É a nossa formação de letramento racial oferecida do Instituto Salve Quebrada para você que é aluno, voluntário, prestador de serviços e parceiro da nossa instituição. Para quem não me conhece, eu sou a Olga, sou presidente e cofundadora do Instituto Salve Quebrada. Bom, aqui vocês podem ver também outras informações e curiosidades sobre mim e serei responsável por ministrar as aulas dessa formação. Então, estaremos juntos aí em 4 módulos, tá certo? Bom, pessoal, vou relembrar os nossos combinados de convivência que nós sugerimos na primeira aula, tá ok? Então, nós teremos respeito mútuo, vamos respeitar as opiniões, respeitar as divergências. A gente também precisa que todos tenham escuta ativa. A presença e a pontualidade são fundamentais. Vocês sabem que essas aulas, elas fazem parte do currículo obrigatório de todo mundo aí que é aluno do Instituto Salve Quebrada. Outra coisa que é obrigatória, microfones fechados. Se vocês quiserem falar, tem uma opçãozinha de levantar a mãozinha e aí vocês podem falar com a gente. O Anderson está acompanhando tudo aqui comigo, a gente está de olho. Vocês podem deixar a câmera aberta ou fechada, isso é opcional, certo? Usem o chat à vontade para fazer perguntas, para tirar dúvidas, para participar. E a gente tem uma sugestão. Se vocês puderem estar em um lugar tranquilo enquanto as aulas acontecem, é melhor para o aproveitamento de vocês. Se não puderem, tudo bem, a gente também compreende. Então vamos começar. Bom, a nossa formação, gente, ela é organizada em 4 módulos. O módulo 1, Introdução ao Letramento Racial, foi a aula passada. Quem não assistiu, nós temos essa aula salva no nosso canal do YouTube. Então, se você não assistiu, corre lá, se inscreve no canal, assista a aula, depois manda seus comentários para a gente. E hoje nós vamos falar de História e Contexto Racial. Então, vamos ao início, módulo 2, História e Contexto Racial. O que a gente vai conversar nesse módulo? A gente vai aprender sobre a história da África e aí a curiosidade, que a história negra não começa na escravidão. A gente vai falar um pouco sobre escravidão e colonialismo. Depois a gente vai falar, numa terceira parte da aula, sobre como o racismo se tornou estrutural no Brasil. E aí, no módulo, na parte final, a gente conclui com reflexões e é uma parte muito importante que eu gostaria também de ouvir vocês sobre tudo que nós conversamos hoje, tá certo? Então vamos começar. Bom, gente, essa parte da aula é uma parte muito especial que foi preparada com muito carinho. Ela vem trazendo um monte de informações sobre coisas que nós deveríamos ter aprendido na escola, mas nós não aprendemos. Então, a gente vai falar um pouco sobre o que foi o continente africano antes da chegada dos europeus ou antes da escravidão, certo? A gente sabe que a história sobre o continente africano, ele é sempre visto com muitos estereótipos. E até hoje existem pessoas que pensam que a África é um país e não um continente, inclusive um continente que é conhecido como o berço da humanidade. E aí, pessoal, tem vários problemas sobre isso, né? Um deles é a gente não saber que a África não é um país e sim um continente, mas também tem os problemas de coisas que são importantes para a nossa formação e que não estavam na escola, que os nossos professores não trouxeram, principalmente para pessoas negras. É aquele reforço de que a nossa história começa com a escravidão, para pessoas negras vem uma carga muito pesada, né? E isso também impacta muito sobre o orgulho da nossa gente, o orgulho da nossa raça, das nossas origens. Então, hoje a gente vai trazer informações que vão fazer um pouco com que as pessoas negras tenham orgulho, tenham autoestima sobre os nossos ancestrais, sobre o que foi a nossa história no passado, antes da chegada do povo branco. Então, nesse momento, a ideia hoje é fazer com que vocês conheçam um pouco, mas assim, tem muita história, a gente não consegue trazer tudo, e aí nós escolhemos, então, 4 impérios, 4 reinos africanos que eram muito poderosos e a gente acha que vale a pena e que todo mundo deveria conhecer. Então vamos lá. Nós vamos começar falando sobre o Império do Mali. Pessoal, o Império do Mali, ele foi criado por um rei que era conhecido como o Rei Leão. Esse império, fez parte de uma civilização
muito importante no continente africano. E aí ele também ganhou muita força e muita visibilidade quando ele foi liderado por Mansa Musa. Mansa Musa, ele foi considerado e é considerado até hoje um dos homens mais ricos do mundo. Na verdade, ele é o homem mais rico do mundo. Ele criou lá no Império do Mali Tombouctou, que foi a capital do império, e lá também era conhecido por ser um centro de educação e cultura da África. Então, era um grande centro de educação e cultura, onde ele recebia pessoas também de outros países do continente africano, dando a oportunidade para eles estudarem ali. E aí, olha só que curiosidade. Para vocês terem uma noção, Mansa Musa tem a sua fortuna avaliada em 400 bilhões de dólares. A gente trouxe um comparativo. O Elon Musk, que é o cara lá que comprou o Twitter e hoje é considerado um dos homens mais ricos do mundo, ele tem uma fortuna avaliada em 180 bilhões. O Mansa Musa, olha só, gente, é mais que o dobro, a fortuna dele foi avaliada em 400 bilhões. E aí, um questionamento e uma reflexão. Por que, que nós não aprendemos na escola que o homem mais rico do mundo, o homem mais poderoso do mundo, era um homem negro, líder de um império africano? Vocês acham que essas informações, que essa informação, ela mudaria a forma com que um menino negro aprende sobre a sua origem na escola? Você acha que isso mudaria como ele tem orgulho? Você acha que isso mudaria a autoestima dele? E aí fica essa reflexão para vocês. Bom, para mim com certeza mudaria. Bom, a gente vai agora conhecer um pouquinho sobre o Império do Ghana, gente. O Império do Ghana, ficava localizado sobre uma mina de ouro gigantesca. Aí a antiga região do Ghana se tornou um império tão rico, mas tão rico, que os relatos históricos dizem que lá até os cachorros usavam coleiras de ouro com pedras preciosas, né? Era um cachorro ostentação. E aí, olha só que interessante, eles eram conhecidos por possuir estratégias, líderes influentes, uma diversidade e abundância dos recursos naturais, e esse império, ele negociava também com os europeus. Então, quando os europeus iam para o continente africano fazer negócio, eles negociavam com esse império do Ghana, assim como também negociavam, né, o Império do Ghana negociava com outros povos africanos do norte. E aí, o que, que eles importavam? Eles importavam tecidos, cavalos, livros em troca de ouro e de marfim, que é o que eles tinham em abundância. E as riquezas desse império, eles atraíram diversos povos, como os árabes, que passavam meses tentando chegar lá na região em busca de bons negócios. E aí, apesar deles resistirem a muitas tentativas de invasão, o império acabou entrando em colapso no ano de 1240, e aí a riqueza e o crescimento de outro império, que no caso o Império do Mali, como eu falei para vocês, ele cresceu muito e aí acabou ofuscando o poder do Ghana, que ficou enfraquecido e também ficou isolado do comércio. Mas é muito interessante essa história. Agora eu quero falar para vocês um pouquinho sobre o Império do Benin. Gente, o Império do Benin, aproximadamente no ano de 1400, o povoado do Benin se transformou em uma poderosa civilização. Ele ficava localizado onde hoje é a Nigéria, e o Império do Benin tinha uma forte admiração pelo bronze. Eles utilizavam a matéria-prima em seus palácios, nas obras de artes, estátuas, em grandes placas que eles descreviam cenas épicas de batalhas. Enfim, esse império era muito poderoso. E ele encontrou também as suas riquezas por meio do comércio com outros reinos africanos do norte, né? E na região sul do império fica o Oceano Atlântico. Então ali eles utilizavam navios para levar pedras de corais, pimentas e até pele de animais como leopardos para fazer comércio. E aí essa civilização, infelizmente, chegou ao fim quando os europeus invadiram a região. Aí eles destruíram tudo, eles saquearam, levaram as riquezas do Benin e levaram também muitas obras de artes. A gente sabe, existem relatos que muitas obras de artes do continente africano estão espalhadas e expostas em museus por toda a Europa. Muito triste isso, né? Bom,
A gente também tem um império que é super curioso, que é o Reino de Kush. O Reino de Kush é uma civilização muito parecida com o povo do Egito. Eles também mumificavam seus mortos, eles construíam pirâmides, como cemitérios, claro, e eles governavam como faraós e adoravam vários deuses, mas ainda assim existem algumas diferenças entre eles, né? Porque assim, o povo de Cush era muito conhecido por seus arqueiros. Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês aqui, olha só. Eles eram conhecidos por seus arqueiros, isso era representado também nas obras de artes, muitas vezes. E outra diferença é que enquanto o ferro era uma novidade para os egípcios, para o povo de Kush, esse metal já era um recurso intensamente explorado. Muito interessante. E aí, uma curiosidade que eu gostaria de trazer para vocês é que o Império de Kush, o Reino de Kush, era matriarcal, era uma sociedade matriarcal. Então, lá as mulheres tinham lugar de poder, lugar de decisão. E aí, uma das rainhas de Kush, porque Kush assim, era governado por reis e por rainhas. Uma das rainhas, chamada Amani-Renas, ela liderou uma campanha militar contra o Império Romano no século I a.C. E aí essa campanha foi notável porque resultou na vitória significativa de Kush, com a destruição de várias fortalezas romanas. Bem interessante, né? Depois disso, o povo de Kush construiu uma pirâmide em homenagem a ela. Bem interessante e bem legal, né? E aí, o que eu quero falar com vocês sobre isso? Imaginem o que seria a África antes da escravidão e antes da colonização, antes da investida do povo europeu e daquela ideia, né, racista de que uma raça é hierarquicamente superior à outra, né? Essa ideia de racismo, que é o racismo, né, foi o que motivou a escravidão dos povos africanos. E aí, quando a gente começa a falar um pouco sobre escravidão, sempre tem algumas pessoas que trazem uma narrativa dizendo que, mas os próprios negros escravizaram os negros. E aí eu queria saber de vocês. Vocês acham que os negros escravizaram os negros? Bom, essa afirmação não é totalmente errada, mas a gente precisa fazer uma percepção do que era a sociedade naquela época. Na antiguidade, não só os negros escravizaram os negros, os brancos também escravizaram os brancos, porque os povos eles combatiam, né, eles tretavam mesmo entre si, eles brigavam, e aí o povo que perdia acabava sendo escravizado. E na África havia uma questão também, que eles usavam a servidão como forma de pagamento de dívidas. Então, se um povo devia muito para um reino, acabava ali virando servo, virando escravo. Mas qual que é a diferença? Por que essa fala ela sempre vem no contexto errado? Porque a escravidão na antiguidade, quando os brancos escravizavam os brancos e os negros também escravizavam os negros no continente africano, ela não se dava por conta de raça, por conta de etnia, ela não se dava por conta da cor da pele. Não existia essa visão de que um grupo de pessoas é hierarquicamente superior a outra. Tá bom? Então, quando a gente estiver falando sobre racismo e sobre a escravidão que o povo europeu fez no continente africano e com as pessoas africanas, a gente não pode confundir as coisas. A escravidão promovida pela Europa foi simplesmente por questões racistas, porque eles consideravam que era um povo inferior. A escravidão da antiguidade, onde o mundo agia da mesma forma, não era motivada por questões racistas, apesar de também ser escravidão e não ser uma coisa legal também, tá bom? E aí, partindo desse ponto, a gente vai entender, então, um pouco sobre o que foi a escravidão e o colonialismo. A escravidão dos povos africanos, pessoal, pelos europeus foi um capítulo sombrio na nossa história, isso todo mundo sabe, e eles durante vários séculos os europeus, eles estabeleceram um sistema brutal de comércio de pessoas escravizadas que resultou na captura, no transporte,
na venda em larga escala de africanos para trabalhar forçadamente nas colônias europeias, assim como aconteceu aqui no Brasil, que é a colônia de Portugal. Então, a escravidão dos povos africanos começou no século XV e aí ela foi se intensificando nos séculos seguintes. Então, a gente passou pelo século XVI, XVII, XVIII, foram praticamente 4 séculos de exploração, de sequestro do povo africano. Os europeus exploravam várias rotas de comércio, envolvendo principalmente as regiões da África Ocidental, Central e Oriental. Nessa imagem que eu vou mostrar agora para vocês, vocês podem ver quais eram um pouco, né, sobre quais eram as rotas que eram utilizadas para chegar até o Brasil e esses percentuais vêm mostrando a quantidade de pessoas africanas que foram sequestradas e enviadas para o Brasil. Dá para ver que eles vieram de diversas partes da África, tá bom? E aí o comércio transatlântico de escravizados, a gente tem que lembrar dessa palavra. É errado quando a gente fala de escravos, porque a pessoa não é escrava, ela foi escravizada. A pessoa é um indivíduo, e ser escravo não faz parte do que a gente é. Era uma condição, ele estava escravo, ele foi escravizado, mas é um ser humano, tá? Então, o comércio transatlântico de escravizados, ele envolveu principalmente colonizadores europeus, como Portugal, que foi o maior vilão, né? Porque é o colonizador do Brasil, Espanha, Inglaterra, França e Holanda, que também são vilões aí da Europa, que exploraram o continente africano e construíram as suas riquezas é, sobre força de trabalho negra, forçada mesmo, né? Embaixo de muita chicotada e de muito sofrimento. E aí, pessoal, o que que acontecia, né? Os negros que foram escravizados no Brasil, eles viviam em condições extremamente precárias e desumanas. Aqui a gente tem algumas das informações, assim, a gente pode falar um pouco sobre informações das condições e do que acontecia. Quando os navios chegavam, né, no Brasil, os negros eles eram vendidos em leilões. Então, os seus proprietários ali faziam troca ou comércio, né? E os negros, eles não eram tratados como seres humanos, eles eram vistos como coisa. Eles negociavam mesmo como coisas. Depois que eles eram comprados, né? Eles eram forçados a trabalhar. Então, tinha trabalho na cana-de-açúcar, nas lavouras, nas fazendas de café, algodão, em minas de ouro, entre outros setores. E aí a gente tem algumas perguntas é, em relação aos fatos, né, que a gente tinha. A escravidão, ela é conhecida porque gerava muitos castigos físicos e tortura. E aí a gente tem que fazer uma pergunta: por que que a gente não pode ser a favor de quem defende tortura e castigos físicos? Porque se a gente é contra a escravidão e se a gente é contra tudo isso que aconteceu, por que que a gente hoje não pode aplaudir quem defende um discurso de tortura, né? Os povos escravizados, eles estavam sujeitos a punições físicas diversas, como chicotadas, espancamentos e torturas de formas diferentes e como forma de controle mesmo e de coerção. Então aí fica aí a pergunta, né? Hoje em dia, quando a gente vê alguém fazendo uma narrativa defendendo a tortura, a gente tem que refletir se a gente realmente concorda com esse tipo de pensamento ou não, principalmente pessoas negras, porque isso aqui faz parte do passado e foram os nossos antepassados que passaram por isso, né? Outra coisa também é que as condições de vida aqui no Brasil, para essas pessoas que foram trazidas à força, eram extremamente precárias, certo? Eles viviam amontoados em senzalas, faltava higiene, ventilação adequada, a higiene básica, a falta, né, da higiene básica contribuiu para que muitos ficassem doentes, existiam várias epidemias entre as pessoas negras, e as jornadas de trabalho, elas eram exaustivas. Então, existem outros pontos também que hoje a gente precisa refletir, sabe? Quando a gente vê alguém defendendo a dignidade da pessoa humana, que é um princípio que é conhecido, que é muito, muito significativo, que é conhecido internacionalmente, porque é um princípio dos direitos humanos.
É um dos princípios mais importantes da humanidade, que o ser humano tenha dignidade. E aí a gente olha para isso que aconteceu no Brasil e em outros países do mundo e faltava o básico, né? O princípio fundamental, que é a dignidade da pessoa humana. Então, quando a gente vê alguém falando que ter dignidade, né, não é necessário, a gente tem que repensar também se é exatamente isso, porque ninguém merece, né, viver em condições extremas. Outra coisa também é que o sonho hoje em dia, até hoje, o sonho da maior parte das pessoas negras é ter uma casa própria. A maior parte das pessoas pode sentar e conversar e perguntar: se você tivesse um sonho, qual seria o seu sonho? Ter uma casa própria. Esse sonho vem de longe, gente. Depois, um pouquinho mais para frente, vocês vão entender que isso sempre foi uma coisa que era proibida, inclusive, para nós negros aqui no Brasil. E você imagina o que é você viver em uma senzala amontoada com várias pessoas, sem espaço, sem condições, sem ventilação, sem estrutura, enfim. Coisas também que nós fomos privados. Eu digo nós porque eu sou uma mulher negra, então isso aqui também é sobre a minha história, né, do passado, história dos meus ancestrais. A cultura negra, nós vivemos privações sociais e culturais. As pessoas negras, elas eram tratadas é, como coisas, como eu falei para vocês, então eles não podiam exercer sua cultura, nem musical, nem linguística, então existia uma exclusão, eles eram forçados a falar o idioma do colonizador, eles eram proibidos de manifestar a sua religião e a sua fé. Então, hoje, tudo isso, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre o que a gente tem hoje na nossa Constituição, que diz que é proibido, né, e que todo mundo tem direito, diz que todos têm direito a manifestar a sua fé, porque o Brasil existe um tempo que tudo isso era proibido, principalmente para pessoas negras, tá certo? Então, assim, a gente consegue perceber que a escravidão, ela teve muitos impactos negativos. Infelizmente, o Brasil, ele foi uma lástima, né? Foi uma tristeza muito grande, porque foi o último país do mundo a acabar com a escravidão. O Brasil é conhecido por ser um dos países mais racistas do mundo, tá certo? E aí, pessoal, quando a gente passa por toda essa fase que durou quase 400 anos, a gente chega, então, finalmente. Ah, tá, deixa eu falar uma coisa que eu não falei para vocês, olha só. Foram mais de 4,8 milhões de pessoas sequestradas de suas terras natal trazidas para o Brasil, tá bom? E quando eu falo quase 400 anos, a gente teve 388 anos de exploração da mão de obra negra aqui no Brasil, tá? E aí a gente chega para essa data aqui, ó, 13 de maio de 1888. Quem assinou essa lei aqui foi a princesa Isabel. E aí tem pessoas que acreditam que a princesa Isabel foi a pessoa responsável por colocar fim no sofrimento das pessoas negras, porque a Lei Áurea, para quem não sabe, é a lei da abolição da escravidão, a lei que oficialmente colocou fim na escravidão. Mas será que foi bem assim? Com certeza não. Então vamos desconstruir essa ideia também. Antes da princesa Isabel assinar essa lei, existiam aqui no Brasil alguns movimentos e grupos que se organizavam e que já lutavam pela liberdade do povo negro. Então, existia a resistência dos escravizados, que eram grupos de pessoas negras, quilombos, pessoas que conseguiam se emancipar e aí formavam grupos de resistência, como o Quilombo dos Palmares, por exemplo, que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, que era liderada por Zumbi dos Palmares e por Dandara dos Palmares. Para quem não conhece, ficava localizado ali no estado de Alagoas. Ainda existem lá os lugares, tem até visita, então quem quiser ir lá conhecer, uma visita curiosa. Também existia um movimento abolicionista no Brasil, que era formado por intelectuais, ativistas, religiosos e outros indivíduos que eram engajados na luta contra a escravidão, tá certo? Mas, na minha opinião,
o movimento que mais exigiu do Brasil, e exigiu que o Brasil acabasse com a escravidão, foi a influência internacional. Existiu uma pressão muito grande internacional, principalmente por parte do Reino Unido, que o Brasil parasse de vez com a escravidão, porque os outros países da Europa já haviam parado. E vamos lembrar que o Brasil era colônia de Portugal, certo? E aí o que, que aconteceu? Quando, quando essa pressão chegou muito forte e o Reino Unido e outros países ameaçaram de não mais fazer negócio com o Brasil, aí sim a Princesa Isabel foi lá e assinou a bendita da Lei Áurea. Mas muita coisa já estava acontecendo aqui, tá bom? É, então agora a gente tem um momento na nossa aula ao vivo que é o momento de perguntas. Como essa aula é gravada, para você que está assistindo aí no nosso canal, é o momento de você parar, refletir. E se você tiver alguma pergunta, manda nos comentários para a gente ou manda no WhatsApp, que a gente responde na próxima aula. E se a gente não souber, a gente vai atrás de responder também. Tá certo? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre de que forma o racismo ele se estruturou no Brasil. Porque, ok, a Princesa Isabel, ela assinou a Lei Áurea, mas e aí, o que, que aconteceu com os negros depois que acabou a escravidão? Após a abolição da escravidão, lá em 1888, os negros libertos eles enfrentaram uma série de desafios e de dificuldades em busca de integração mesmo na sociedade. Então, embora eles tenham conquistado a liberdade, eles não tinham igualdade de direitos e não tinham oportunidades também. Muito porque o Brasil ele já vinha influenciado pela ideia, pela filosofia e ideologia da eugenia. Isso daqui a pouquinho eu vou explicar um pouco melhor para vocês. Mas essa filosofia, ela acreditava que em hierarquia de raças também, então era uma ideologia racista, e ela acreditava que uma raça era padrão, que era a raça branca, que era uma raça que cientificamente era comprovado que seres humanos com determinadas características eram um padrão melhor e eram capazes de fazer com que os povos se desenvolvessem melhor. Então, a ideia era preservar essa raça considerada superior e eliminar as outras raças que estavam fora desse padrão. E isso foi uma ideologia muito séria. Então, para que a gente possa entender que o Brasil ele passou a acreditar nessa ideologia, e aí o que, que aconteceu com os povos negros depois da escravidão, da abolição? Né? Eles foram abandonados e não teve amparo nenhum. Então, faltou também uma reforma, que a gente chama de reforma agrária, para que depois que essas pessoas elas saíssem, né, do trabalho forçado, elas tivessem acesso a trabalho, acesso a terras, acesso à educação. Tudo isso não aconteceu aqui no Brasil, certo? E assim a gente tem o surgimento de favelas, de cortiços, as pessoas foram empurradas para periferias porque eles realmente não tinham para onde ir. E aí muita coisa começou a acontecer, como a segregação, como a discriminação. E para a gente entender essa motivação, e tudo isso que aconteceu de negativo, mesmo depois da abolição da escravidão, nós trouxemos um vídeo onde o AD Júnior ele vem explicando um pouco o que é a eugenia e de que forma o Brasil se pautou nisso, para a gente poder seguir na nossa linha do tempo, entendendo por meio de leis como o Brasil foi institucionalizando o racismo, como o racismo foi sendo institucional aqui no Brasil. Então, bora assistir esse vídeo agora. Como chegamos à escravidão que gerou o racismo atual? De onde vêm as ideias que são repetidas nas bocas de pessoas nos últimos séculos, principalmente no século XIX e XX? De onde vem o que, se vocês me permitem chamar aqui, trataremos de racismo clássico, onde o negro é menor que outras raças, menos inteligente, menos desenvolvido e que só gosta de batucar e casar com mulher branca, por exemplo? Bom, senta aí que eu já explico pra você. Essa história começa lá nos anos em que Charles Darwin fazia sua pesquisa sobre a teoria da evolução.
Um primo de Charles Darwin acreditava que assim como os animais evoluem e se encaixam no reino dos animais separados por espécies em uma cadeia fotossintética, assim eram os homens também, separados por grupos distintos com diferentes sociedades em processos diferentes de evolução. Isso era não somente uma teoria, mas acabou virando também uma ciência, isso mesmo, a ciência da eugenia. O termo eugenia foi cunhado por Francis Galton e que significa bem-nascido. Galton definiu eugenia como o estudo dos agentes sobre o controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades das futuras gerações, seja física ou mentalmente. O tema era bastante controverso lá, particularmente após o surgimento da eugenia nazista, que veio a ser parte fundamental da ideologia da pureza racial, a qual culminou no Holocausto alemão. Essas ideias alemãs sobre a eugenia, sobre uma raça mais pura que a outra, vieram do Ensaio sobre as Desigualdades das Raças Humanas, de Arthur de Gobineau, que foi publicado em 1854. Mas aqui é importante lembrar que o Gobineau influencia tanto o nazismo alemão quanto as políticas raciais brasileiras. Ambas beberam diretamente da mesma fonte. O Arthur de Gobineau foi um diplomata e escritor francês e, acima de tudo, um filósofo e importante teórico do racismo científico no século XIX. É no século XIX que o movimento eugênico se espalha pela Europa e pelos Estados Unidos e principalmente tinha o objetivo de estudar os mais diferentes grupos e encontrar o seu encaixe na sociedade. Bom, já no final do século XIX, essa era a chamada dos povos europeus em relação aos mais diferentes grupos étnicos, e o Brasil participou desse debate calorosamente e foi um dos países que seguiu várias, se não quase todas, as regras estabelecidas por uma sociedade racialmente dividida pela ordem natural das coisas. Arthur de Gobineau assumiu o posto da missão francesa na corte de Dom Pedro II e os dois conversavam muito, mas concordavam muito pouco, porque o racismo científico estava em alta e o Gobineau era o centro disso, né? E ele deixou escrito o que ele achava do Brasil e conseguiu vários simpatizantes em terras brasileiras, incluindo José de Alencar, o grande autor brasileiro. Ele não conseguiu ver com bons olhos nenhum aspecto da sociedade brasileira, a não ser os seus encontros com Dom Pedro II. Eu vou fazer uma pausa. Ele achava que Dom Pedro II era o único grande exemplar da raça ariana por ser descendente direto da família Habsburgo pela mãe Leopoldina e, portanto, ele era alto, dos olhos azuis, bonito e representava realmente o que um imperador devia ser. Para ele, o Brasil não tinha futuro. Era um país marcado pela presença de raças que julgavam inferiores, e a mistura racial daria origem a mestiços e pardos degenerados e estéreis. Essa característica já teria selado a sorte do país. A degeneração levaria ao desaparecimento da população. A única saída para os brasileiros seria, portanto, o incentivo à imigração das raças europeias consideradas superiores. Voilà! Temos aí as primeiras políticas de incentivo à imigração somente de europeus brancos para clarear o Brasil. Com o final da escravidão, chega também o fim da monarquia, um leva o fim do outro. E a pergunta agora era: o que faremos com um Brasil tão negro e o que faremos com esses negros? Essas perguntas foram respondidas pelo representante brasileiro no Congresso Mundial das Raças, realizado em 1911, na Universidade de Londres, e que abordava os problemas causados pelos relacionamentos interraciais. Sim, o racismo era científico e ele tinha estudos sobre isso. O representante brasileiro que iria abordar essa problemática que o Brasil enfrentava era o Dr. João Batista de Lacerda, que tratou a miscigenação no Brasil como um processo de branqueamento da população mestiça, e essa seria a solução. Segundo ele, o cruzamento racial tenderia a fazer com que negros e mestiços desaparecessem do território brasileiro em menos de um século, ou seja, antes mesmo do final do século XX, possibilitando o branqueamento da população brasileira. Em sua compreensão, esse processo deveria ocorrer por 3 motivos principais. Em primeiro lugar, os mulatos procurariam sempre encontrar parceiros que pudessem trazer de volta seus descendentes para o tipo branco puro, removendo assim os aspectos característicos da raça negra, inclusive o atavismo. Além disso, a crescente entrada de imigrantes europeus no país, somada aos problemas sociais e o abandono que os negros foram obrigados a enfrentar desde a abolição,
traziam a perspectiva futura de uma nação inteiramente branca. E num tom comemorativo, o Dr. Lacerda concluiu a sua fala lá em Londres dizendo que o Brasil caminhava para ser um dos principais centros de civilização mundial. Vamos fazer uma pausa aqui? O Brasil sabia que os negros estavam vivendo em situação de total pobreza e ele acreditava que através desse sistema o empobrecimento levaria à morte e ao extermínio dessas pessoas até o final do século XX. O Brasil sabia muito bem o que estava fazendo e deixa bem claro na fala do Dr. Lacerda. O nosso governo segue à risca as ideias deixadas por... Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar aí. O AD Júnior explicou muito bem o que foi que motivou, então, as atitudes do Brasil em relação ao povo negro, né? E qual que era a ideia por trás das leis que foram criadas, da exclusão dos negros de direitos básicos. E agora é isso que a gente vai ver. Isso começou, a gente vai ver assim, algumas leis, tem duas leis que eu vou comentar aqui, que elas acontecem antes da abolição, duas ou algumas mais, né? São mais algumas aqui, antes da abolição. Duas leis que eu quero dizer para vocês, elas acontecem antes desse momento que o Brasil estava imerso sobre essa ideia da eugenia, tá bom? Então, lá em 1837, o Brasil criou a sua primeira lei de educação. E aí, nessa primeira lei de educação, os negros já eram proibidos de frequentar a escola. Então, aí a gente já começa a perceber que o direito básico à educação foi negado para os negros desde a nossa primeira lei de educação. Em 1850, tiveram as leis de terras, e nesse momento os negros não podem ser proprietários, ou seja, a gente não tem negros herdeiros, ou quando tem é muito pouco, porque lá em 1850 pessoas negras eram proibidas de ter terras, tá? Na década ali de 1860, 1870, foi esse período da eugenia, que o Brasil tinha essa ideia do embranquecimento da população. Então, eles acreditavam, né, os governos e as pessoas que influenciavam o governo, que era uma solução, o embranquecimento era uma solução de melhoria para o povo brasileiro. É duro, né? Enfim, um ano depois, em 1871, a gente teve a lei do ventre livre, e aí a gente pergunta, quem nascia livre? Porque se a mãe era escravizada, como que o filho seria livre? Como que ele viveria, né? Então é bem complicado, são aquelas leis que a gente fala que é para inglês ver. Em 1872, nós tivemos o primeiro censo do Brasil, e aí o Brasil tinha em média 80% da sua população era população negra. Então, uma pergunta, né, uma curiosidade, talvez vocês pesquisem. O que aconteceu com essa população? A gente tinha 80% de pessoas negras no Brasil. Hoje a gente tem 54%, 56%. Não me lembro exatamente. Vou trazer essa informação para vocês na próxima aula. Também, em 1885, nós tivemos a lei do sexagenário. A lei do sexagenário, ela dizia que a pessoa escravizada, quando ela fizesse 60 anos, quando ela completasse 60 anos, ela seria livre, desde que ela pagasse ainda mais um ano, se não me engano, de trabalho como gratidão. Gratidão ao quê? E outra coisa também, tem uma pergunta aqui: quem sobrevivia para ficar livre? Porque o povo escravizado trabalhava forçadamente sua vida inteira em condições precárias. Então, a estimativa de vida das pessoas negras nessa época não era longe, não ia longe, não. Em 1888 foi quando finalmente veio a abolição da escravidão. Então, relembrando, foram 388 anos, quase 4 séculos de escravidão. Daí para cá, de lá para cá, em 1890, as coisas só pioraram, né? Então, vocês viram aí o AD Júnior falando que teve um embranquecimento da população, teve uma abertura de portas do Brasil para imigrantes brancos,
As pessoas negras que trabalhavam forçadamente, elas não conseguiam trabalho, então elas foram excluídas da sociedade, e uma forma de excluir essas pessoas da sociedade foi criar a lei de vadios e capoeiras. Essa lei de vadios, ela dizia que as pessoas que estivessem na rua circulando a partir de determinado horário e que não tivessem documento seriam presas pelo crime de vadiagem. E adivinha quem não tinha documentos, porque aconteceu uma coisa chamada escravidão. Então, os negros, daí começou o encarceramento em massa da população negra. E dos capoeiras também. Lembra que eu falei da privação da cultura? Pois é, a capoeira é uma cultura negra que era considerada um crime. E aí as pessoas também iam presas se fossem encontradas aí em uma roda de capoeira. Em 1968, nós tivemos a Lei do Boi, que é conhecida como a Lei do Boi, né? Mas é a nossa primeira lei de cotas, pasmem, não foi para os negros. Então, a primeira lei de cotas para que as pessoas ingressassem na universidade não foi para os negros. Era uma lei que dizia que as pessoas, dependendo da quantidade de cabeça de bois que elas tivessem, elas poderiam ingressar na universidade. Em 1988, olha só, isso nem faz muito tempo, tá? A gente está falando de 1900. 1988 foi quando o Brasil instituiu a nossa Constituição atual. Para quem não sabe, a Constituição é a lei maior, é a carta magna de um país. É a lei que está acima de todas as leis, que vai trazer todas as regras que são importantes e fundamentais para um país. E aí nós precisamos de 488 anos para ter na nossa Constituição que racismo é crime. Vocês acreditam nisso? Depois de tudo isso? Enfim, de lá para cá, eu quero que vocês reflitam se realmente, só porque está escrito ali que racismo é crime, o Brasil deixou de ser um país racista ou não. Bom, a gente já sabe que não, né? Então a gente teve pouco avanço, sabe, em relação a leis e a medidas de reparação. Em 2001 teve uma conferência, que foi a Conferência de Durban, e aí o Estado brasileiro reconheceu nessa conferência que teria que fazer políticas públicas de reparação e ações afirmativas. Ok, em 2001 foi reconhecido. Vocês acham que de lá para cá houveram muitas políticas públicas de reparação e que tudo certo já, que toda a reparação que o povo negro precisava, o povo negro brasileiro já foi atendida ou ainda não? Em 2003 nós tivemos a LBD, que é a lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. O que essa lei fala? O que essa lei faz? Ela fala assim, ó, tudo o que você precisa ensinar obrigatoriamente nas escolas. Então, é o currículo central das escolas. A gente tem que aprender português, matemática, é obrigatório. E aí ela trouxe que é obrigatório também ensinar a história e a cultura afro-brasileira. Mas aí, pessoal, eu quero também outra reflexão. Pegou essa lei? Vocês acham que em todas as escolas e nas instituições de ensino as pessoas estão ensinando história e cultura afro-brasileira? Eu vou deixar essa resposta por conta de vocês. E finalmente a gente chega em 2012, foi quando o Brasil criou a Lei 12.711, que é a lei de cotas universitárias. O que essa lei diz? Que as universidades devem deixar um número de vagas reservados a pessoas negras, porque existia uma diferença muito gigante dentro da universidade, onde brancos tinham acesso e negros não tinham acesso ao ensino superior, desde que passasse também no vestibular. Então é bem importante deixar isso às escuras, vamos falar, não vamos deixar bem claro, vamos deixar bem escurecido de que a lei de cotas ela é uma lei que faz com que as universidades reservem uma cota ali para estudantes negros, desde que os estudantes negros também passem no vestibular. Então, gente, vamos refletir que os estudantes negros que entram na universidade por cotas, eles passaram no vestibular, eles não estão tirando a vaga de ninguém, tá certo? Bom, a gente vai parar aqui em 2012, porque eu acho que nós tivemos bastante conteúdo. E aí eu gostaria muito que vocês refletissem sobre como o racismo estrutural ele vem fazendo com que a gente tenha uma sociedade atrasada e desigual em relação à educação, quando a gente compara
brancos e negros. Vocês lembram daquele vídeo que a gente apresentou na aula 1, que vinha falando sobre como seria a nossa vida, a, que dependia da nossa cor de pele. Se você fosse branco, você teria mais acesso a oportunidades, mais acesso à educação, e se você for negro, você tem menos acesso. Então, eu gostaria muito que vocês refletissem sobre tudo isso que a gente falou hoje. Também gostaria que vocês pesquisassem mais sobre racismo estrutural, tá bom? Depois a gente vai fazer uma lista de indicação de leituras para que vocês possam aprofundar esse conhecimento. Lembrando que essa é uma aula introdutória, tá certo? Então, muito obrigada por terem nos acompanhado até aqui. Na semana que vem a gente tem a nossa terceira aula. Muito obrigada e até logo. Tchau, tchau.